Meu vídeo desmentindo que as duas partículas chegam juntas ao final causou furor. Muita gente assistiu, muita gente deixou comentários, tem gente que disse que foi enganada a vida toda, tem gente que me xinga nos comentários, mas também tem outros que me pedem, por favor, uma explicação de por que os aviões voam. Se essa teoria falhar, sugira outra. Viemos hoje para explicar como voam aviões supersônicos, pois, por incrível que pareça, é mais difícil explicar o voo de aviões subsônicos do que de supersônicos. Então vamos fazer dois vídeos. Neste primeiro, vamos falar sobre como voa um avião supersônico e, em um segundo vídeo, vamos falar sobre como voa um avião subsônico. Se quiser entender por que aviões voam, fique até o final do vídeo. Vou mostrar simulações que eu mesmo fiz. Bom, a física do voo supersônico e do voo subsônico é drástica. Dramaticamente diferente, pois a partir de Mach 1 surgem ondas de choque. Sim, as míticas ondas de choque. Bom, caso ainda tenha alguém que não sabe o que é Mach 1, Mach 1, quer dizer que você está voando na mesma velocidade em que o som se propaga. E é por isso que abaixo de Mach 1 é considerado subsônico e acima é considerado supersônico. Então, neste vídeo, vamos focar, como já te disse, no supersônico, acima de Mach 1. Como já disse, a física muda devido ao surgimento das ondas de choque. Assim, o voo de aviões supersônicos está relacionado às ondas de choque, como você já deve imaginar. Explicar o que é uma onda de choque é minha especialidade, então você está no lugar certo para entender isso. Me explicaram isso de várias formas e nenhuma me convencia. Após ler bastante, acho que encontrei a explicação perfeita para o que é uma onda de choque. Então vamos lá. Certo, o que você precisa saber é que quando um objeto está se movendo para frente, por exemplo, minha mão neste momento, ele está gerando ondas de pressão que se propagam para todos os lados. Então, as partículas que estão à frente da minha mão recebem essas ondas de pressão, que transmitem a informação de que um objeto está se movendo para frente. Assim, as partículas à frente da minha mão recebem essa informação como ondas de pressão e percebem que um objeto se aproxima. Portanto, as partículas vão se preparando para sair do caminho do objeto. No entanto, quando um objeto está se movendo em velocidade supersônica, ele está se movendo mais rápido do que a velocidade com que essas ondas de pressão se propagam. Portanto, as partículas que estão à frente do objeto não recebem nenhum aviso prévio, não recebem nenhuma informação antes que o objeto chegue. Portanto, as partículas estão normais, sem serem perturbadas, e de repente, sentem como o objeto as afasta de seu caminho de forma drástica. Essa é a onda de choque. E para que você entenda, aqui vem o melhor exemplo. Um objeto que se move em velocidade subsônica seria esse pato, que está se movendo mais devagar do que as ondas que propaga. Portanto, se eu estivesse na água e esse pato estivesse se aproximando de mim, o que eu sentiria seriam algumas ondas pouco a pouco, e então eu iria me afastando, porque essas ondas iriam me empurrando e o pato passaria sem nenhum problema. Mas se agora o pato vai mais rápido do que essas ondas, teríamos esta imagem em que se agora estou na água e o pato está se aproximando de mim, não recebo nenhuma informação de que o pato está vindo. E de repente eu seria obrigado a me mover de forma drástica. Isso seria a onda de choque. Toda a informação, um grande empurrão que o pato dá para afastar o que está à sua frente. Bem, isso é o que ocorre em uma onda de choque. Um avião em velocidade supersônica faz literalmente afastar o ar do seu caminho, vai abrindo passagem. Essa é a onda de choque. Bom, as ondas de choque, como eu disse, que é um empurrão, o objeto está afastando o ar do seu caminho, então o que ele faz é comprimi-lo contra as partículas que estão ao lado. Portanto, quando o ar entra em uma onda de choque, a pressão aumenta muito. Se você pensar bem, faz sentido. O ar está tão tranquilo e de repente sente um empurrão que o comprime contra a partícula que está ao lado. E é por isso que a pressão aumenta. E caso você não tenha entendido com essa explicação, deixe-me mostrar essa foto que para mim é esplêndida. Simplesmente essa seria uma analogia excelente, porque temos um esquiador que seria como a partícula, em que o esquiador está descendo uma ladeira e de repente colocam uma árvore na frente dele. O esquiador se choca contra a árvore e para, mas outros esquiadores atrás acabam colidindo com ele. Comprimido contra a árvore, por exemplo, isso é uma onda de choque. As partículas se comprimem entre si. E uma coisa que todo mundo se pergunta é:
Porque soa como se fosse uma explosão. Já falei isso antes, mas repito porque muitos não viram meus vídeos anteriores. Vou deixar a playlist sobre ondas de choque. A questão é que as ondas de choque soam como explosões, mas obviamente não são explosões. O que acontece é que nosso ouvido e cérebro transformam as ondas de pressão em sons. Na verdade, os sons não existem. Nosso cérebro percebe ondas de pressão e as transforma em som. Percebemos como sons. Como eu disse, a pressão aumenta muito e o ar de repente se comprime apesar de estar tranquilo. Aí a pressão aumenta muito. Então para nós é como se fosse uma explosão. Nosso cérebro nos engana, por assim dizer. Mas se você percebeu, a onda de choque vem porque o objeto está tirando o ar do seu caminho. Mas se tivéssemos uma superfície que fosse paralela à direção do ar, essa superfície ele não estaria gerando nenhuma perturbação. Não estaria tirando o ar do caminho porque simplesmente deixa o ar fluir por cima sem incomodá-lo. Isso não geraria uma onda de choque. De fato é assim. Uma superfície paralela à velocidade do ar não gera onda de choque. Mas no momento em que colocarmos uma pequena perturbação, essa perturbação já vai gerar uma onda de choque, porque vai estar tirando o ar do caminho. Então, como estou te dizendo que as ondas de choque aumentam muito a pressão, se pudéssemos projetar um objeto que gerasse uma onda de choque por baixo, mas não por cima, isso, por diferença de pressões, faria com que embaixo houvesse mais pressão do que em cima, porque em cima o ar não seria afetado de forma alguma. A pressão em cima não mudaria, mas embaixo aumentaria muito com a onda de choque, gerando sustentação. Assim funcionam perfis aerodinâmicos supersônicos. Eles têm formato de diamante porque aviões supersônicos podem voar de cabeça para baixo. Enfim, imagine o perfil da asa assim. Então, na parte de cima não está sendo gerada nenhuma onda de choque porque a superfície é paralela ao ar, mas pela parte de baixo, como o ar está incidindo contra essa parede, gera uma onda de choque que aumenta a pressão e isso gera sustentação. Mas eu te lembro que essa diferença de pressões acontece porque o perfil está empurrando o ar. Porque se, por exemplo, víssemos esse mesmo perfil a Mach 0,5, esse perfil a Mach 0,5, geraria ondas de pressão que se propagam para frente. Assim, o ar que se aproxima do perfil já sabe da presença dele e se adapta à sua forma, passando por ele. Suave, por assim dizer. No entanto, quando está supersônico, isso não acontece, porque as ondas de pressão não conseguem se propagar para frente, então o ar vem e de repente se vê empurrado pelo objeto. Uma coisa muito interessante é que quanto mais rápido um objeto vai, ou seja, quanto maior é o número de Mach, mais inclinada vai estar a onda de choque. Ou seja, ficará mais próxima da parede. Por exemplo, ao aumentar o número de Mach, ela se inclina cada vez mais. Tudo isso são simulações, não animações, ou seja, ocorreria de verdade. A onda de choque, como eu disse, é um empurrão, e esse empurrão é perpendicular ao cone da onda de choque. Basicamente, o empurrão iria nesse sentido. Quanto maior o ângulo da onda de choque, mais o empurrão comprime as partículas contra as que vêm atrás. Ou seja, quanto maior for o ângulo da onda de choque, mais vai se comprimir. E de fato, é assim mesmo. É aqui que tudo se encaixa, pois, como disse antes, quanto maior a diferença de pressões entre embaixo e em cima, maior a força de sustentação. Mas quanto maior for o número de Mach, mais inclinada vai estar a onda de choque. Ou seja, o coeficiente de sustentação vai ser maior quanto menor for o número de Mach, porque o ar vai se comprimir mais. Assim, a diferença de pressões será maior e gerará mais sustentação. Ou seja, o coeficiente de sustentação vai ser maior quanto mais perto você estiver de Mach 1, porque é aí que a onda de choque vai ter mais ângulo e, portanto, o ar vai se comprimir mais. Assim, a diferença de pressões entre a parte de baixo e a de cima será ainda maior. Isso é claramente visto nos gráficos dos coeficientes de sustentação e arrasto, que aumentam quanto mais próximo de Mach 1 você estiver. E quanto mais você se afastar, quanto maior for o número de Mach, por exemplo, Mach 3 menores ambos serão, a onda de choque vai se inclinando, porque isso eu ainda não te falei. Mas é claro que também aparece um arrasto por causa dessa onda de choque. Porque se eu estou te dizendo que a onda de choque é um empurrão que o nosso perfil aerodinâmico dá nas partículas, é claro que isso vai gerar um arrasto.
E esse é o que é conhecido como wave drag, ou seja, arrasto por onda de choque. E como eu estou te dizendo que quanto maior for o ângulo da onda de choque, mais energia vai se concentrar em comprimir as partículas, é aí que maior. Por isso, quanto mais próximo de Mach, maior o ângulo da onda de choque e o arrasto. Então, Junk, espero que você tenha entendido como aviões supersônicos geram sustentação. Acho isso fascinante. O voo supersônico é sem dúvida o que eu mais gosto em toda a engenharia aeroespacial, o fato de poder entender o que é uma onda de choque, porque eu pensava no começo que as ondas de choque eram o som do avião, dos motores, que ia ficando para trás, então você recebia todo o som junto com a onda de choque. Mas não tem nada a ver. Mesmo sem motores, um objeto em velocidade supersônica gera uma onda de choque percebida como explosão. É incrível. Bom, então já sabe, comenta aí embaixo, você já sabia de tudo isso ou eu acabei de te mostrar a luz? No próximo vídeo, vou mostrar como aviões subsônicos voam. Esse tema é mais avançado e difícil de entender, que o voo supersônico, onde começam as discussões. Acho que a explicação anterior foi clara, mas o voo subsônico é bem mais complexo. Então é isso, quando chegarmos lá, quando chegarmos à incrível marca de 1000 curtidas neste vídeo, eu vou postar o vídeo explicando por que os aviões subsônicos voam. Então já sabe, detona o botão de curtir aí embaixo se você gostou do vídeo e, principalmente, compartilhe com seus amigos, aqueles que querem entender por que um F-18 voa em velocidades supersônicas. E, aliás, se você quiser continuar aprendendo sobre esse assunto, vou deixar aqui uma palestra que fiz há alguns meses, na qual expliquei mais ou menos alguns equívocos, ou seja, coisas que as pessoas acreditam sobre voos subsônicos. Mas não é bem assim, sou fanático por voo supersônico. Comentem se querem que eu continue nesse tema. Eu poderia ficar falando sobre isso sem parar, sério, sem parar. E, na verdade, estou pensando em fazer um vídeo explicando, quer dizer, um vídeo inteiro explicando os perfis supersônicos. Se você acha que entende perfis supersônicos só pelo que contei ou pelo que sabia, não faz ideia. Quando comecei as simulações, percebi coisas que desconhecia e ainda há muito que preciso aprender. Meu Deus, é por isso que esse assunto faz a cabeça explodir, ou seja, a informação se move mais devagar que o objeto. Então é isso, Yonk, né? Não vou me estender mais. Deixa um like aí, vou te lembrar de novo. Se quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Nos vemos no próximo vídeo. Vou deixar aqui um link para você se inscrever e aqui um dos melhores vídeos do canal. Você sabe, Yonk, sempre priorizando ciência pesada acima de tudo.